Fala primeiro, beleza? Bom, vou começar a intercalar algumas aulas remotas, né? Algumas aulas pelo Meet com algumas aulas gravadas, ok? Hoje nós vamos abrir a apostila 3, tá? Falando de Renascimento e Reforma Protestante. Então, tome nota, tá bom? Acompanhe a apostila, acompanhe as aulas, dúvidas podem ser tiradas na aula, enfim, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a tela da apostila. Nós vamos falar então da Reforma Protestante e primeiramente do Renascimento, tá? Então, gente, 2019 foi uma efeméride, né, que é a comemoração de uma data histórica importante, o aniversário de 500 anos da morte do Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores nomes, mais conhecidos nomes aí do Renascimento cultural europeu. E o cara dispensa comentários, né? Engenheiro, arquiteto, pintor, escultor, escritor, enfim, uma infinidade de ciências, né? Desvendou até mesmo a anatomia humana e por aí vai, né? Nessa época era muito comum, né, que os grandes cientistas se debruçassem ao estudo de inúmeras ciências, né? Isso era muito comum nesse período. E o Renascimento, a ideia de Renascimento é a retomada, né, dos estudos da filosofia e da ciência greco-romana, tá? Então, acho que essa é uma grande característica do período. Então, entender que a partir do século XIII em diante, a matemática, a física, a observação, a experimentação passam a ter mais valor do que os dogmas religiosos. Vocês perceberam que ao longo da Idade Média, os 1000 anos de Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi o centro do saber na Europa Ocidental, né? Da mesma forma, a Igreja Ortodoxa no mundo oriental, a Europa teve uma influência muito grande dos árabes, teve uma influência muito grande de povos que migraram e se fixaram durante alguns períodos no território ocidental europeu. E o acúmulo desses conhecimentos e a tradução dos escritos científicos greco-romanos são a base, então, para aquilo que nós chamamos de renascimento cultural da Europa. Tá? Aqui vocês têm já um quadro espetacular, né, mostrando, então, uma escola de Atenas, tá? Onde vocês têm os mestres da filosofia grega ao centro na tela. E aqui do lado, no meu lado, né, direito da imagem, vocês têm um globo terrestre. Isso já tem relação com a expansão marítima, com a ideia de esfericidade da Terra, tá? Uma série de comprovações científicas, Galileu Galilei, Copérnico e uma série de outros pensadores que vão criar a teoria heliocêntrica, né, de que a Terra gira ao redor do Sol juntamente com os outros planetas, né? A Idade Média inteira foi baseada na ideia geocêntrica, né, de que a Terra seria o centro do universo e que todos os corpos e planetas girariam em torno da Terra. Então, isso serviu durante muito tempo e a partir do início do século XIII, XIV, essas teorias serão derrubadas, né, por teorias científicas com cálculos, com expressões físicas, matemáticas e também observação através dos primeiros telescópios e uma série de conhecimentos que vão sendo adquiridos que vão quebrar, então, essa teoria. Que vocês têm a escola de Atenas, né, então, vamos dizer assim, a legenda da primeira imagem, né? Embaixo, aí, onde vocês estão vendo aqui do lado, na parte superior, né? O sistema planetário geocêntrico de Ptolomeu, né? E de André Celarius. Amsterdã, 1660. Amsterdã, gente, lembrem desse nome. Holanda era um dos grandes centros de desenvolvimento náutico, desenvolvimento da cartografia e outras ciências, né? De uma certa forma, o Renascimento nasceu na Itália, mas ele teve uma expressão variada, de variadas ciências nos países principais, na Inglaterra, Portugal, Espanha, regiões da Alemanha, regiões da Holanda e assim por diante. Tá? E aí embaixo vocês têm o Martinho Lutero, famoso Martinho Lutero, ex-padre católico da Igreja Alemã, que rompe com a Igreja Católica e escreve 95 teses criticando a Igreja Católica. E ele afirma que a Igreja a Igreja Católica Apostólica Romana é uma instituição corrupta, apegada aos bens materiais, não tem uma vocação de fé, manipula os fiéis, né, através de interpretações erradas da Bíblia. E ele é o grande líder da Reforma Protestante, é o cara que vai balançar para sempre a fé cristã no continente europeu ocidental. Ok? E aí nós vamos ter, então, como objetivo dessa apostila, né, conhecer os principais eventos, características e maiores representantes do Renascimento, os maiores nomes, as regiões onde eles nasceram, reconhecer o processo de reforma protestante
e características das suas principais vertentes, ou seja, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, né? Quais são as versões das novas religiões cristãs que vão surgir no continente europeu a partir do século XVI. E abordar o protestantismo no Brasil atual, né? Entender que o Brasil é um país que tem predominantemente uma população católica, mais de 50%, né? Se autodenomina católico, mas o protestantismo tem crescido muito na América Latina e principalmente no Brasil, um país tão grande, com uma população tão extensa. O Brasil tem hoje aproximadamente 25 a 30% da população que se autodenomina protestante, ou melhor, evangélica. Tá? Gente, é isso. O Renascimento é uma forma de pensar crítica baseada na cultura greco-romana que surge no final da Idade Média, né? Com o surgimento da burguesia, com o surgimento das primeiras universidades, das primeiras escolas laicas, e uma crítica ao pensamento medieval, teocêntrico, que vão abrir espaço, então, para um pensamento mais antropocêntrico, ou seja, um pensamento onde o homem é o centro de todas as explicações, não subestimando a divindade, né, o poder de Deus. Em momento algum se prega paganismo ou algum tipo de ateísmo, mas se estabelece que a maior criação de Deus foi o homem e o homem é dotado de conhecimento e inteligência para poder descobrir através da ciência, da análise, da investigação, todas as coisas que os cercam, que os afrontam, vamos dizer assim, né? Então vocês têm aí uma gravura de uma universidade no século XV. Então, a partir do século XIII, XII em diante, surgem universidades laicas, né? Ou seja, desvinculadas do poder da igreja. A igreja não é mais uma instituição que tem monopólio sobre o conhecimento, sobre os saberes, mas agora surgem novas formas de desenvolver conhecimento e ciência. Nós temos os humanistas, né? Os humanistas, eles são filósofos, né? São pensadores que vão olhar para o ser humano como a grande realização, como a grande obra criada por Deus. Tá? Acho que essa é a grande ideia. Contrário ao teocentrismo, que diz que Deus é o centro do universo, o humanismo ele prega o antropocentrismo, em que o homem é o centro do universo. Tá? Com o tempo, esse termo passou a ser utilizado para denominar qualquer pessoa que se dedicasse ao estudo de obras greco-romanas. Então, qualquer pessoa que estudasse ciência greco-romana, que pesquisasse, né, a natureza, que pesquisasse o ser humano, que pesquisasse literatura e assim por diante, seria então considerado um humanista no início da Idade Moderna, tá? Século XV e principalmente século XVI. A definição de humanismo, né, é movimento cultural surgido na Europa, caracterizado por um interesse apaixonado pela antiguidade clássica, isto é, greco-latina, né, greco-romana. Seus participantes eram intelectuais, não no sentido profissional, mas eruditos, que descobriram nos textos greco-romanos sabedoria e beleza esquecidas durante a Idade Média. Tá? Então, buscadores aí do saber greco-romano e que não ficaram com ele ali estático, apenas copiando o conhecimento greco-romano, mas transformando o conhecimento greco-romano na realidade europeia do século XV. Tá? Então, uma crítica muito forte aos padrões medievais e um avanço das ideias racionais, científicas e matemáticas e assim por diante. Tá? Tendo sido um processo de longa duração, não uma ruptura brusca, né? Então você percebe que não acabou o pensamento medieval e surgiu o pensamento renascentista. Tudo isso foi acontecendo de forma lenta ao longo do tempo em variadas regiões da Europa Ocidental. Então não é um processo estático que acontece do dia para a noite, nada na história acontece assim. Tudo aconteceu através de um processo lento, gradual e que foi transformando o mundo medieval para o mundo moderno. Tá? Na Renascença, o papel da igreja modificou-se em relação ao que havia sido durante a Idade Média. Então, a igreja vai tentar, de uma certa forma, se adaptar a essa nova realidade, né, criando ali algum incentivo para a produção do pensamento renascentista, partindo do ponto de vista cristão, católico, utilizando pensadores cristãos, né, na produção científica e combatendo pensadores que fossem contra os dogmas da Igreja Católica. Né? Então, muita gente foi perseguida, foi presa. Giordano Bruno, que foi discípulo aí de Galileu Galilei, foi queimado, várias pessoas foram queimadas, foram mortas pela Igreja Católica no Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Santa Inquisição. Tá? De forma geral, as características do Renascimento, né? Antiguidade clássica, forte inspiração nas obras greco-romanas, antropocentrismo, ideia de que o homem é o centro do mundo, tá? Então o homem é valorizado como um ser racional, criativo e com capacidades de explicar o mundo, tá? O racionalismo é o uso da razão acima de tudo, então a razão em detrimento da religião, da superstição, né?
dos dogmas religiosos. Então, a razão humana, a razão científica passa a ter mais valor para essa sociedade. Lembrando que esse movimento é um movimento da elite, né? Os pobres, os camponeses de forma geral, mesmo os burgueses mais pobres, né, não tinham esse conhecimento. É um movimento puramente burguês, alta burguesia e da elite europeia desse período. Tá? Individualismo, né, a afirmação da autonomia individual em detrimento da coletividade despersonalizada, aquela ideia de que todo mundo tem que ser igual, né? Então o clero nasceu para rezar, a nobreza nasceu para guerrear e o camponês nasceu para trabalhar. Então esses dogmas do antigo regime começam a ser combatidos pelo uso de uma razão individual, onde cada indivíduo tem o seu papel no mundo, onde cada cidadão pode contribuir, né, cientificamente, humanamente, materialmente para mudar a sua realidade e a realidade do mundo. O humanismo é uma base filosófica do Renascimento, tá? Um movimento que valoriza o conhecimento científico e o desenvolvimento do ser humano e as suas potencialidades. Tá? E o universalismo, de que o homem, então, chegaria ao nível de um ser universal, ou seja, conhecendo todas as ciências, conhecendo todas as culturas, conhecendo os porquês e as razões, né, da sua existência, e desbravando, então, as lógicas racionais, buscando encontrar respostas para suas perguntas, né? As suas habilidades, né? A ideia de justificar o fato de muitos intelectuais renascentistas terem se destacado em diferentes campos das ciências e das artes. Normalmente o cara é pintor, é escultor, trabalha com anatomia humana, engenheiro, né? Enfim, inventor e por aí vai, tá? A Itália, para nós terminarmos essa primeira aula, é o berço do Renascimento, né? A Itália foi o berço do Império Romano, então foi uma região sempre muito mais urbanizada do que todo o restante da Europa Ocidental. E nas ruínas do Império Romano, né, ressurgiram as cidades, o movimento comercial, depois das cruzadas, se intensificou muito na Itália. A Itália passou a ser o centro econômico e financeiro do sul da Europa, né? E com isso, os burgueses, conhecidos como mecenas, príncipes, né, pessoas ligadas às artes, e que eram muito prestigiadas, muito ricas, nobres desse período, a aristocracia italiana passou a investir e financiar os pintores, escultores, artistas e outros cientistas de forma geral, e eles compõem aquilo que nós chamamos de mecenato ou mecenas, que eram os caras que financiavam a cultura e as artes nesse período. Hoje nós poderíamos usar como exemplo um banco, Santander, Itaú, quando financia uma obra de arte, quando financia uma exposição artística, cultural, uma peça de teatro, um espetáculo musical, tem lá o slogan do banco ou da empresa que financiou, né? Então, essas grandes instituições financeiras, empresariais, podem ser comparadas aos mecenas da Idade Moderna, que financiavam, então, a produção artística com o objetivo de se autopromover e, claro, também porque tinham interesse nessas áreas, tá? Então, no mapa, as principais cidades que vão fazer parte desse movimento, né? E nós temos aí, ó, Florença, Gênova e Milão como as principais cidades europeias renascentistas. Bom, a partir do século XIV em diante, o movimento renascentista começa a se espalhar para outros países, né? Como a Inglaterra, a França, a Alemanha, Países Baixos, Holanda, né? Espanha e Portugal. E as produções renascentistas tiveram uma característica própria em cada país, né? Alguns mais na ciência, outros mais na literatura, outros mais na pintura e assim por diante. Tá? Em alguns locais, as ideias renascentistas entraram em conflito com a cultura regional, em outros coexistiram e se mesclaram. Então, teve países onde o Renascimento foi perseguido brutalmente pela Igreja Católica. Teve outros lugares que foi bem aceito e o país se desenvolveu por conta disso. Tá? Acho que são as grandes relações que nós temos, então, a partir disso. Essa parte do texto está falando dos mecenas, que eu expliquei, né? A ascensão da burguesia e o consequente acúmulo de riquezas possibilitaram o investimento das grandes obras arquitetônicas. Então, as igrejas, os palácios, os prédios, enfim, uma série de construções, pinturas, tal, serão financiados com dinheiro adquirido, então, através da expansão do comércio na Europa. E os grandes burgueses da época, os grandes banqueiros, mercadores, né, comerciantes, passaram a financiar, então, esses artistas por meio da atuação dos mecenas, tá? A família mais conhecida de mecenas na Itália foi a família Médici, né? É um dos exemplos mais expressivos de mecenas poderosos que influenciaram a cultura local. Muitos papas e outros membros do alto clero também praticavam o mecenato, custeando artistas, claro, sempre trazendo a pintura, a escultura mais ali para o aspecto religioso, né? Mas
nas obras de Michelangelo, né, Donatello e assim por diante, que vão representar então cenas da Bíblia. Então percebam que a arte greco-romana ela se mistura com a cultura cristã, com a cultura medieval, e tudo isso é realmente uma mesclagem aí de conhecimentos, tá? Como resultado, boa parte de sua obra é de cunho religioso, né? E os mecenas ajudaram a imprimir suas concepções de mundo na cultura renascentista. Não houve, entretanto, divergência entre os seus valores e os da sociedade. Ao contrário, conforme os burgueses enriqueciam, tendiam a aproximar-se dos padrões de vida da alta nobreza. Então é interessante como dentro da sociedade do antigo regime, né, clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, e agora a burguesia, terceiro estado, aquela burguesia que vai enriquecendo e vai adquirindo cada vez mais recursos, ela vai, obviamente, se aproximando de um padrão de vida mais nobre. Inclusive, vai ser muito comum na Idade Moderna a compra de títulos de nobreza, que é a famosa nobreza de toga, que é quando os grandes burgueses da Inglaterra, da França, Portugal, começam a comprar títulos de nobreza para se tornarem privilegiados, assim como a nobreza real. Tá? Isso tudo vai colocando a burguesia cada vez mais próxima do poder, que vai ser o próximo passo aí para nós, nas revoluções inglesas, né, do século XVII, a Revolução Francesa, onde os reis, os monarcas absolutistas vão começar a perder poder para as altas burguesias que vão, em geral, modificar totalmente o mundo, tornando o mundo moderno no mundo contemporâneo que nós vivemos hoje. Tá? Gente, paro por aqui, página 411. Espero que vocês tenham entendido. E até, então, a próxima aula. Um abraço.